Doutor Gustavo, então, a gente gostaria de saber sobre o joelho, né? Há muito comentário sobre lesões no joelho, a gravidade, a dificuldade que é uma pessoa que passa por um trauma de joelho. Então, por esse interesse, a gente gostaria de saber algumas questões que são bem cruciais para os nossos leitores da Toda a Vida. A primeira dela, por que lesões no joelho são tão recorrentes e normalmente tão graves? Sim, então são recorrentes, tem as doenças do joelho que são recorrentes e tem as doenças graves. As doenças graves do joelho, geralmente elas podem ter origem traumática, né? Ou seja, um paciente que estava caminhando e de repente ele cai na calçada e cai de joelho. Essa queda com o joelho contra o solo, contra o chão, pode resultar em duas doenças básicas. Ele pode resultar numa fratura, né? Ou seja, essa queda pode até fraturar o osso, né? A patela, o fêmur, a tíbia, ou o trauma pode resultar apenas numa contusão, que é um trauma sem fratura, só que vai ter uma agressão de outras estruturas. Por exemplo, pode causar uma inflamação no tendão, que é uma tendinite. Se essa queda for com um movimento mais giratório do corpo, pode ocorrer uma torção do joelho e o entorse do joelho pode resultar em lesões do ligamento cruzado, lesões do menisco, lesões da própria cartilagem. Então as lesões do joelho, elas dependem do mecanismo de trauma, né? Então existem os traumas diretos, ou seja, aquela queda, aquela batida direta no joelho, que isso geralmente causa algum tipo de doença, que geralmente são fraturas, contusões e inflamações. Existe o trauma do joelho, que é o trauma rotacional, porque o joelho nosso ele não é feito para girar. O joelho não gira, o joelho só se movimenta para frente e para trás. O que gira é o quadril, né? Eu consigo virar minha coxa, eu viro minha coxa para dentro, eu viro minha coxa para fora. O joelho você não vira ele, a rotação na verdade é mínima. O joelho é feito para você estender a perna e flexionar a perna. Então se você fixa o teu pé no chão e gira o teu corpo, com esse eixo centrado no joelho, vai causar uma agressão, que pode ser desde uma lesão do menisco ou até uma lesão do ligamento. A lesão do ligamento pode ser uma rotura parcial, que daí o organismo ele pode cicatrizar, ou uma rotura completa, que daí você fica sem o ligamento, rompeu, ele pode ser absorvido, não restaura mais essa lesão, e é quando o paciente começa a evoluir com dor, com falseios, com queixas constantes no joelho. Que esses casos geralmente vai para uma cirurgia, é necessário um tratamento cirúrgico, né? Então, ou seja, as lesões elas vão depender do que causou essa lesão. Isso é uma das causas traumáticas. Existem as outras causas, que são causas que nós chamamos de degenerativas, que também é muito comum, né? Por que degenerativa? O joelho, ao longo dos anos, ele vai se degenerando. Tanto Sofre um desgaste. as estruturas de cartilagem, que todas as articulações do corpo, todas as articulações, elas têm uma camada de cartilagem, todas. As mãos, os punhos, os ombros, o quadril, o joelho, o tornozelo. Por que o joelho é comum, o quadril é comum? Porque ele suporta o peso do corpo. Então a artrose, a lesão de cartilagem que dá no joelho, dá no tornozelo, ela também dá na mão, dá no ombro, dá no cotovelo, dá na coluna. Só que por que o joelho sofre, o quadril sofre? Porque, né, carrega o peso do corpo. O paciente pesa 60 quilos, 80 quilos, 100 quilos, e o joelho suporta essa carga. Quando você está descendo uma rampa, subindo uma escada, a angulação da rampa faz com que aumente o peso sobre o joelho. Então também, onde você está andando, vai interferir nessa carga no joelho. Mas nesse caso as pessoas também têm que cuidar com o seu trânsito, com o seu trajeto, digamos, em casa, uma pessoa idosa tem que cuidar para que ela não tenha uma situação de possível obstáculo no seu cenário, né, onde ela circula, que possa fazer com que ela tenha uma queda, com que ela de repente tenha uma torção, Sim. com que ela tenha uma dificuldade ali que acabe causando uma lesão no joelho. Uhum. Então você caminhar num piso bem plano, não escorregadio, sem obstáculos, é muito mais fácil e muito menos chance de você ter um problema no joelho. Então o corredor também, quer dizer, um corredor, um atleta, digamos que faz lá o seu Cooper e tudo mais, se ele tem um trajeto no qual haja uma calçada que esteja com falhas, com irregularidades, ele também se coloca numa situação de risco para uma lesão no joelho. Sim, porque o corredor, quando ele está dando uma passada, trocando o passo, mesmo no parque, que você olha assim, o piso é plano, não, ele é um pouco ondulado. Então, eventualmente, uma pisada em falso, uma pisada de mau jeito, ela pode causar uma pequena torção no joelho, uma pequena sobrecarga de uma região que não estava acostumada a sofrer uma sobrecarga. Então, num trajeto mais irregular, pode causar uma lesão ou apenas uma inflamação, né? Então, certo. A dor no joelho, que a queixa comum vai ser a dor, com dor no joelho.
Então você tem que avaliar se essa dor é só uma inflamação, uma sobrecarga ou se é uma lesão. Isso a gente consegue diferenciar pela história do paciente. Uma dor que sai após alguns dias, geralmente é uma inflamação. Uma dor que persiste por mais tempo, geralmente tem alguma alteração que está fazendo com que persista essa dor, né? Tem que ser investigado isso. Perfeito. E doutor, quais são as melhores formas de prevenção de problemas no joelho? Como é que a pessoa pode se cuidar, seja através de alongamento, né? Estou especulando possibilidades. A gente já falou sobre uma, que é você cuidar também do seu trajeto, para que ele não tenha irregularidades, obstáculos que possam fazer você ter uma queda, uma pisada em falso e tal. Mas há situações que você pode prevenir as lesões do joelho? Sim. Então, a gente pensar que já foi falado que as causas podem ser traumáticas ou degenerativas. Então, sabendo a causa, a gente pode prevenir, tentar minimizar os efeitos dos fatores que causam as dores do joelho. Então, em relação às causas de dor que são de origem degenerativas, que vêm ao longo dos anos, a melhor forma de prevenção é o cuidado constante. O que é o cuidado constante? São várias atividades, várias coisas que o paciente pode fazer, né? Então, primeiro que todo mundo já comenta, o peso, né? Então, o paciente tem que cuidar do seu peso, ele tem que tentar ter uma vida assim com disciplina e regularidade, cuidados constantes com todas as articulações, não só o joelho, né? Então, evitar ganhar peso, ganhos de peso assim, em pouco tempo, ganhos abusivos, isso vai aumentar a carga no joelho. O ambiente que a pessoa vive, que a pessoa trabalha, onde ela faz atividades, o mais plano possível, né? Um calçado adequado para cada atividade. A pessoa diz, eu vou para o trabalho andando, mas ela trabalha de sapato, ela vai andando de sapato, não é a forma adequada. Então, se ela quiser andar, ir para o trabalho caminhando, o ideal é usar um tênis confortável, porque o tênis absorve um pouco o impacto, vai minimizar as irregularidades da rua, das calçadas, então ela vai conseguir se locomover com mais conforto, vai evitar essas pequenas torções, essas pequenas traumas que ocorrem no joelho. Já que o doutor está tocando no assunto do calçado, o salto alto pode causar também problemas de joelho? Pode, né? Porque o salto alto, você aumentando a flexão do tornozelo, você desloca o seu eixo do corpo um pouquinho para anterior. Então, deslocando o eixo central um pouco para anterior, você age um pouco na articulação entre a patela e o fêmur. Então, o joelho ele tem a articulação tanto do fêmur com a tíbia e como da patela com o fêmur. Então, essa articulação do fêmur com a patela, o uso do salto alto, ele pode aumentar um pouco o impacto dessa articulação. Só para o leitor poder entender um pouco melhor, doutor, o fêmur todo mundo sabe o que é o nosso maior osso do corpo, né? Ele fica na coxa, mas a patela seria aquela... A bolinha, a rótula. A rótula que fica, isso. Então a rótula, a patela, ela serve o quê? Para melhorar a extensão da perna. Então eu consigo esticar a perna, não só porque a patela está ali, mas a patela ela facilita essa extensão, né? Que é o extensor, ela faz parte do mecanismo extensor da perna. Pacientes que têm um encurtamento atrás, então encurtamento atrás da coxa, importante, vai aumentar a pressão da patela. Então se você usa um salto alto de forma constante, a tendência é que você evolua com encurtamento na parte posterior. Você encurtando a parte posterior da perna, vai aumentar a pressão na parte anterior. Então, essa pressão aumentada comprime a região da cartilagem, ao longo dos anos tende a começar a evoluir com amolecimentos, com dores, com inflamações na parte anterior. Então a biomecânica toda está envolvida, né? Sim, mas nesse caso é um desgaste pelo uso constante do salto. Mas também a situação do trauma por um passo em falso com o salto também pode lesionar. Na caminhada de salto alto, isso exige mais equilíbrio, né, mais contração da musculatura para você poder caminhar. O salto alto, o teu pé não vai ter um apoio adequado, você vai ter pequenas entorses do pé, que vão refletir também na articulação do joelho. Então sua articulação fica mais instável você andar com um sapato, um salto alto. Então isso vai exigir um pouquinho das articulações. Perfeito. Do tornozelo, do pé, do joelho, do quadril. Então o ideal não, você quer andar, quer trabalhar caminhando, se for uma longa distância, o ideal seria vá com tênis, uma meia confortável, chega no teu trabalho com um sapato. Porque a gente vê muito em Curitiba, a calçada é ruim, né? Eu vejo muitas pessoas andando de sapato, né, totalmente desequilibradas e não é o ideal, né? A calçada também não ajuda. A gente mora numa cidade que as calçadas não ajudam em nada. É triste ver, né, a realidade das nossas calçadas, que isso não favorece as pessoas que querem andar, né? Não favorece. Pois é, e tem muita gente que gosta de correr em locais como a praia, por exemplo. Já ouvi especulações de que na praia é melhor você correr descalço até. É verdade isso ou realmente você tem que usar um tênis? Você tem que usar correio de tênis, né? Hoje em dia o tênis ele protege
é o impacto que se irradia. Você, quando você está correndo, você vai... O primeiro contato do solo é com o pé, né? Então, sem nenhum tipo de calçado, vai ser um trauma mais abrupto, isso vai se refletir para a articulação do pé, tornozelo, perna. Então, o impacto é maior correndo descalço, né? Correndo com tênis, você minimiza esse impacto. Mas nós estamos falando também de um tênis de boa qualidade, não é qualquer tênis também, sim, não, sim. Porque há essa confusão. A pessoa acha assim, vou lá comprar um tênis e vai numa liquidação, pega um tênis qualquer e acaba sendo correndo, e às vezes pode ser até pior. Um sapatênis, por exemplo, não é um tênis propício para uma corrida. Sapatênis é um tênis de caminhada, sim, de passeio, não é um tênis de corrida. Existem os tênis de caminhada, isso tem que prestar bastante atenção. Os tênis de caminhada, que é um solado mais homogêneo, mais simples, e os tênis de corrida. Então, o paciente ele tem que ver o objetivo dele. Eu quero caminhar. Tênis de caminhada é suficiente. Você não precisa gastar tanto dinheiro num tênis muito caro se você só vai caminhar. Você pode gastar menos e comprar um tênis bom. Agora, eu quero correr, corrida. Então já é melhor investir um pouco mais. Mas também não precisa gastar tanto dinheiro. Hoje tem muita propaganda, muita moda e tal. E tênis bom é aquele tênis que você usa, experimenta, caminha com ele, você se sente bem. Então é difícil prescrever um tênis a uma pessoa. Cada um tem um tipo de pé. Então o ideal é você ir experimentando, né, ter uma orientação do vendedor, dizer o teu objetivo, eu quero um tênis para caminhada, um tênis para corrida. E a escada? Muita gente fala que a escada é um bom exercício, né? Mas que na volta, a subida na escada é muito adequada, num prédio, por exemplo, mas que a descida é que tem uma situação de impacto com o joelho que pode ser preocupante, é verdade na isso? verdade, assim, tanto para subir como para descer, aumenta a carga no joelho. Se caminhar no plano, teu joelho vai receber mais ou menos o seu peso. Quando você sobe uma escada, o braço de alavanca, quando você tem que apoiar o pé e jogar o peso do corpo para subir, isso aumenta também a carga em relação entre a patela e o fêmur. Então isso pode resultar em dor na patela, dor no tendão na patela. E para descer, além disso, do braço de alavanca, tem o peso da gravidade também. Então para descer é um pouco mais do que para subir. Mas para você isso invalida a importância do exercício de subir dessa escada ou não? Isso tem que avaliar cada paciente. O paciente que está começando a fazer exercício, geralmente eu não oriento, tem que subir de escada, tente subir escada, não. Eu oriento assim, começa a fazer seu exercício, começa no plano, melhora o seu condicionamento muscular. Você está melhorando, sim, tudo bem, você pode começar a subir dessa escada. Agora, o paciente que não faz exercício, de repente quer começar a fazer exercício, de uma hora para outra, vou começar a subir escada para o 5º andar, 10º andar e descer. Isso pode resultar em dor no joelho, em lesões no joelho. Então, para você ter essa frequência de subir essa escada, o ideal é que você já esteja pelo menos um pouco já condicionado, já tenha ou realize algum tipo de exercício e comece a evoluir. Tem paciente que vai conseguir subir essa escada sem problema nenhum, só que tem paciente que vai sofrer, que vai sentir dor. Então isso é muito individual, é de cada paciente. Mas que aumenta a carga, aumenta a carga. Perfeito. Doutor, foi falado então sobre a questão do terreno, sobre a questão também do calçado, peso. O que mais que tem assim, quer dizer, o peso no sentido de a pessoa também se manter em forma para não... Sobrepeso causa também lesão, né? Então voltando ao que a gente estava comentando, não é só o peso, a musculatura também. O paciente perder peso e não ter uma boa musculatura. Ou o paciente que é magro, às vezes tem uma genética que já tem aquele biotipo, o paciente magrinho, leve, ele tem pouca musculatura, com o envelhecimento, a partir dos 30, 40 anos, ele vai perder ainda mais massa muscular. Isso ocorre a partir dos 30 anos com todo mundo. A tendência é evoluir e perder massa muscular. Tem paciente que só perde, mas não ganha gordura, tem paciente que perde massa muscular e engorda, né? Que é pior ainda. Então a musculatura é que protege a articulação do joelho, principalmente. Então para você ter uma prevenção, então, como já foi falado, além disso, o condicionamento físico. A palavra é condicionamento físico. Você tem que ter um condicionamento físico regular, pelo menos, para tentar, ao longo dos anos, envelhecer com mais qualidade. Porque como a gente sabe que vai perder massa muscular, e chegando na velhice, a cartilagem vai degenerar, a musculatura vai enfraquecer, o que vai resultar? Então, aumentar o impacto na articulação. Então, quanto melhor a musculatura, mais estabilidade eu vou ter, menos carga eu vou ter na articulação. Mas então isso vai contra uma crendice também de muita gente que gosta da coisa de ser sedentária, que assim, eu não vou fazer atividade física porque vou me lesionar e vou acabar perdendo o meu joelho aqui. Na verdade, pelo que o doutor está colocando, a atividade física faz com que a massa muscular ela acabe com consistência e por conseguinte eu tenho menos propensão a ter problema com as minhas articulações e nela se soma o joelho. Com certeza. Porque o exercício físico, além de melhorar o condicionamento muscular, você melhorar a força muscular, os exercícios com movimentação da articulação, então vou dar um exemplo assim, uma aula de spinning. Você está sentado na bicicleta, o selim do banco vai segurar o teu peso em 70%, então você vai ter pouca carga. E você vai pedalar, você vai girar, girar, girar.
Você vai trabalhar a musculatura e vai ter bastante movimentação do joelho. Essa movimentação do joelho faz com que o líquido do joelho, que chama líquido sinovial, todas as articulações têm esse líquido. Esse líquido ele vai ser um líquido de melhor qualidade. É um lubrificante natural. Lubrificante, porque o organismo ele tem um equilíbrio. Todas as articulações estão sempre produzindo líquido e absorvendo líquido. É um equilíbrio normal do organismo, né? Quando ocorre uma lesão no joelho, ocorre um desequilíbrio dessa produção e absorção do líquido. Geralmente o joelho vai inchar, vai inflamar, o joelho inchou, água no joelho. É esse desequilíbrio que ocorreu. Então o exercício físico é comprovado que ele melhora, ele mantém em melhor equilíbrio esse líquido sinovial. Que ali tem fatores que tanto ajudam na cartilagem, como também agridem a cartilagem. Então o líquido sinovial inflamado, envelhecido, ele tende a agredir mais a cartilagem e piorar a artrose. O líquido sinovial mais homogêneo, mais equilíbrio, ele favorece o crescimento até de novas cartilagens, entende? Então o que faz a cartilagem do organismo ser de boa qualidade, ter uma cartilagem que até quando ocorrem lesões ela se regenere, é o líquido sinovial. Mas o líquido sinovial também tem a tendência de reduzir com o passar dos anos? Sim, ele vai sofrendo uma alteração também de envelhecimento. Então, tanto existem fatores que fazem que a cartilagem se prolifere. Então, na infância, adolescência, então a gente ganha cartilagem. Então, a cartilagem ela vai se maturar, vai aumentar a espessura, tudo. A partir dos 25, 30 anos, a tendência é essa curva inverter e a gente começa no processo de degradação natural do organismo, né, o envelhecimento. Então, esse líquido sinovial ele vai ter fator que produz e absorve. Então, ao longo dos anos, esse desequilíbrio também começa a gastar cada vez mais essa cartilagem. E existe alguma reposição artificial, assim, você já criou isso, para o caso do líquido sinovial? Sim, assim, não é uma reposição da cartilagem a palavra. A palavra é um líquido sinovial, é um produto que chama ácido hialurônico. Ácido hialurônico. Então, o joelho nosso... Desculpe. Hialurônico. Hialurônico. Hialurônico, né? Então, o que é? Então, o líquido sinovial, ele existe no líquido sinovial, essa substância, que é produzida pelo organismo, chama ácido hialurônico. É um derivado de aminoácidos e produzido pela própria cartilagem, que está em equilíbrio, tem uma quantidade X no joelho. Ao longo dos anos, sofre uma alteração dessa quantidade, desse equilíbrio. Então, o que foi feito hoje? A indústria farmacêutica, já faz alguns anos, eles inventaram o ácido hialurônico, que é sintético, que ele pode ser aplicado nas articulações dos joelhos. Só que a indicação médica ela é bem restrita, né? Nem qualquer paciente, estou com dor no joelho, vou fazer uma aplicação. Não é assim que funciona. E, ou seja, você tem uma lesão no joelho, você está evoluindo com desgaste no joelho, fez vários tratamentos possíveis, remédios, reabilitação, fisioterapia, você não está evoluindo com melhora, existe essa substância que pode, né, é mais um arsenal terapêutico. Então não é nenhum tipo de milagre, você não vai aplicar isso e vou ficar com o joelho novo, não é assim que funciona. É para alguns casos onde tem esse processo inflamatório no joelho, em que essa pessoa pode se beneficiar com essa aplicação desse líquido sintético. Então é como se fosse uma injeção, né, um remédio, que você pode aplicar no joelho. E por ele conseguir equilibrar melhor, né, esse fator de produção e absorção desse líquido, então esse produto ele pode trazer benefícios. Então existe já um remédio que você consegue aplicar no seu joelho, que é uma substância chamada ácido hialurônico. Tem vários nomes comerciais. Ele também reduz dor, porque imagina daí a situação de menos atrito. Isso, porque a dor no joelho ela tem várias causas. Por que dói o joelho? Ela pode ter uma lesão no menisco, com fragmento solto te incomodando do menisco, pode ter um fragmento de cartilagem solta causando dor, pode ter uma lesão do ligamento que o joelho fica com instabilidade causa dor, ou nas lesões, geralmente lesões da cartilagem, que é uma lesão que vai ter essa produção de líquido sinovial alterada, então esse tipo de produto ele pode ser indicado no tratamento. Perfeito. Então, o doutor começou a tocar em nosso tratamento, né? A gente está aí pegando uma pessoa que de repente ela não se preocupou, está obesa, ou andou numa calçada irregular, ou fez um esporte de forma inadequada, enfim, usou tênis inadequado, ela se lesionou. Quais são os tratamentos além desse tratamento de reposição do líquido sinovial? Sim. Acho que só voltando, acho que a gente não comentou dos outros, da prevenção daquela lesão traumática, né? Ok. Então assim, porque aquela pergunta a gente começou a falar muitas coisas, né? Então assim, para paciente que é esportista, faço esporte e lesionei meu joelho, o que eu posso fazer para prevenir, né? Uhum. Então para paciente que já é atleta, já faz esporte e se machuca, a lesão no joelho é um risco que tem da atividade esportiva, né? Então você quando está treinando uma corrida, treinando ciclismo, você tem uma dor no joelho, ou um futebol,
você torce o joelho, você está com uma dor no joelho, alguma coisa está ocorrendo para causar essa dor. Então tem que verificar se o seu treinamento está adequado, será que você não está correndo muito mais do que o seu organismo suporta, será que você não seria interessante fazer dias de intervalo, né? Não correr todo dia, correr dia sim, dia não, talvez intercalar um dia de corrida, um dia de musculação. Então, nesse sentido, da importância de alguém que faça acompanhamento. Sim, sim. Um profissional de educação física. Fisioterapeuta, médico. Sim. Então é muito comum no consultório, o paciente que é esportista está com dor no joelho. Então por que está com dor? Geralmente é um desequilíbrio ou um treinamento, ou algum fator intrínseco da pessoa, o tipo de pisada, ela pisa para dentro, está usando um tênis que não está adequado. Né? O tal do pé chato tem. O pé chato, sim, então o pé chato, a pessoa pisa um pouquinho mais para dentro, tem uma sobrecarga na parte interna da perna, tem a famosa canelite, né? Você tem aquela dor na parte interna da perna, que é comum, corredor, também que tem pé chato. Então por que tem essa canelite, essa dor? Daí seria mais na perna, né? A gente tem um treino adequado, um excesso de treinamento, falta de uma musculatura para estabilizar as articulações. Você começa a treinar muito corrida, você pode emagrecer, perder massa muscular também, isso pode fazer falta, causar dor. Então tem que ter um equilíbrio no teu treino, né? O ciclismo aí que tem dor no joelho, as tendinites são bem comuns, né? Então a sobrecarga, a altura do banco, o tipo de bicicleta, se é uma bicicleta pequena para você, uma bicicleta grande. Então você tem que ter essa biomecânica da articulação trabalhando certinho. Você tem um ângulo da articulação incorreto, você vai causar uma sobrecarga. Então é muito comum no atleta as dores por inflamação, tendinites. São o que é o mais comum. E tem as dores traumáticas, né? Então uma queda, um entorse. Como é que faz para evitar um trauma, né, no futebol? Então você está praticando com regularidade, você melhora a tua habilidade, o teu reflexo. Então, o paciente fala, vou jogar futebol a cada 15 dias. Né? E não vai criar um bom condicionamento, um reflexo, uma habilidade, é até perigoso. Quer jogar bola, tem que ter regularidade, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, né? Intercalar aí uma musculação. Esse é o adequado porque você pode tentar prevenir as lesões. Né? Aquecer antes, não chegou lá no campo, faz um aquecimento antes do esporte. O alongamento ideal é fazer depois, daí que o corpo está bem aquecido. Então no final do jogo, não chegar e ir embora, gasta um tempinho ali, faz um alongamento. Então hoje o mais adequado seria isso, aquecer antes, um bom aquecimento, um alongamento bem leve. E alongar depois. O alongamento melhor mesmo é no final, você está com o corpo aquecido. Daí você consegue ter uma melhora da elasticidade e um bom alongamento. Perfeito. E os tratamentos então? São tratamentos. Então o primeiro é fazer o diagnóstico. Então as lesões do joelho são várias. Né? Então vamos pensar aqui. Então as lesões inflamatórias, as tendinites, geralmente o tratamento é clínico. O que é um tratamento clínico? Não vai precisar de uma cirurgia. Uma tendinite, geralmente, você trata com remédio, anti-inflamatório, analgésico. As compressas funcionam bem para casos agudos. Eu fui lá, corri hoje, amanhã eu estou com dor no joelho. Compressa com gelo sempre é bem-vinda. Spray, pomada de anti-inflamatório também funciona. Anti-inflamatório oral, comprimidos também funciona. As tendinites, em geral, são isso. E fazer a prevenção, alongamento, condicionamento. Uma fisioterapia, quando é uma tendinite mais crônica que não melhora, vai ser necessário fazer uma fisioterapia. As lesões de menisco. Tem 2 tipos de lesões de menisco. Aquelas lesões pequenas, que podem cicatrizar, né, que são de origem degenerativas, ou uma fissura pequena, afasta do esporte, deixa o paciente um mês e meio sem fazer o esporte dele, algumas restrições, também usando algum tipo de remédio analgésico e a fisioterapia. Lesões de cartilagem de ligamento, mesma coisa. Lesão ligamentar, o ligamento ele fez um estiramento. Você pode tentar fazer um tratamento clínico também, com gelo, uma joelheira, um repouso, uma fase muito intensa de dor, usar uma muleta para tirar um pouco a carga. A definição de estiramento, por favor, doutor. Então o estiramento é assim, quando um músculo, um ligamento, ele sofre um trauma, ele pode fazer o quê? Um estiramento que ele ganha, ele se alonga, mas não chega a romper fibras. Esse é um estiramento. Uma lesão parcial é quando tem esse estiramento e algumas fibras se rompem. Uma ruptura total é quando completamente as fibras se distanciam, né, de uma região até a outra região do ligamento ou do músculo. Então as lesões musculares ou ligamentares é classificado em grau 1, 2 ou 3. Um grau 1 estiramento, um grau 2 uma ruptura parcial, algumas fibras se romperam. Um grau 3 ruptura total. E aí é só cirurgia? Sim, grau 3. O grau 3, a maioria dos ligamentos do joelho, a maioria é tratamento cirúrgico. O ligamento interno do joelho, que é o colateral medial, que é o ligamento de dentro do joelho, que é bem comum no entorse, um grau 3, mesmo ruptura total, como é um ligamento grande, largo, com uma joelheira, imobilização, repouso, ele pode ser tratado sem cirurgia, que pode ocorrer a cicatrização. Agora, geralmente a lesão do cruzado anterior, que é a mais comum no futebol.
O paciente foi lá, jogou futebol, travou o pé, virou o corpo. A lesão do cruzado anterior, toda semana a gente assiste aí em jogos de futebol e tal. Podem ocorrer essas lesões que são bem comuns no futebol. Essa geralmente vai para a cirurgia. O paciente perde a estabilidade no joelho, ele vai ficar com o joelho estável, falseando. E quem faz esporte não consegue retornar ao esporte sem realizar essa cirurgia do ligamento cruzado. Você reconstrói o ligamento. Você tira enxerto de uma região da perna para introduzir dentro do seu joelho, fixa com parafuso, tem todo um tempo de cicatrização para você retornar ao esporte. Mas geralmente são muito eficazes essas cirurgias, porque a gente vê que o esportista volta e quando a gente vê o trauma, quando é exibido na televisão, a impressão que dá é que é um desportista que vai cair para fora da sua atividade, porque parece que é muito dolorosa, né? Então, e que vai até traumatizá-lo em entrar depois numa outra situação como essa, num outro jogo. Então parece que é muito eficaz, em geral, as intervenções cirúrgicas, não? Então, hoje o resultado para a lesão do ligamento cruzado anterior, o resultado de bons resultados é em torno de 95%. Então, ou seja, 95% de bons resultados. 5% porque eventualmente um caso pode evoluir com uma infecção, soltura, um novo entorse, tem as taxas de complicação também, mas a literatura médica é até mais que 95%. Então, o paciente que rompe o ligamento cruzado, um atleta, está no amador, profissional ou no lazer, consegue fazer a cirurgia. São 6 meses pelo menos aí de reabilitação, musculação, para retornar ao esporte. Mas após a cirurgia, pós-operatório é bem tranquilo, o paciente sai andando, pisando, usando muletas, faz a fisioterapia, com 3, 4 meses está na academia já. Só o esporte mesmo, futebol, o esporte mais de impacto mesmo, que ele retarda um pouquinho o retorno, que é após 6 meses. Mas existem situações em que, infelizmente, a medicina moderna não consegue dar conta e que a chance de lesão ter uma sequela que prejudica a pessoa no resto da sua vida é grande? Sim, as lesões elas podem ser complexas e multiligamentares. Dá um exemplo, rompeu o cruzado anterior, cruzado posterior, colateral medial. Foram 3 ligamentos, né? Tudo bem, você vai para a cirurgia, reconstrói, só que muitas vezes você não vai deixar esse joelho tão estável como o outro joelho. E outro, você sofreu um trauma desse, por mais que tua cirurgia seja bem sucedida, a agressão do joelho foi muito grande para poder romper todos esses ligamentos. Então esse joelho pode evoluir para uma artrose precoce. Então depois de alguns anos, a cartilagem do joelho, ou seja, não foi o ligamento, a cartilagem, que é muito sensível com trauma, ela pode evoluir com um processo de desgaste muito antes do tempo. Então muito comum um paciente com 20, 25 anos, 30, rompeu o ligamento gravemente, foi operado, depois de alguns anos ele já começa a perder o movimento do joelho, começa a ter dor, devido não ao ligamento muitas vezes, mas às vezes às outras lesões. Perdeu o menisco, teve que tirar o menisco, ele vai fazer falta. Teve uma lesão na cartilagem, fez um buraco na cartilagem. Isso vai incomodar, por mais que você opere, mas tem coisas que a gente não consegue resolver. Então uma lesão na cartilagem, fez um buraco na cartilagem, no trauma, perdeu um pedaço. Você consegue tratar, raspar, furar, mas às vezes o resultado não é bom. Não existe cartilagem artificial. Não consegue, né? Então você não consegue. Você tem que tentar fazer com que o organismo tente regenerar essa cartilagem. Existem várias técnicas para tratar uma lesão de cartilagem. A mais comum é que é feita, chama microperfuração. Então você faz uma cirurgia por vídeo, uma artroscopia, são pequenos furos no joelho, você chega na cartilagem, identifica a lesão, você fura aquele osso que está exposto, você perdeu a cartilagem e expõe o osso. Você faz pequenos furos nesse osso, esses furos, qual o objetivo de fazer esse furo? É fazer com que saia esse sangue do fêmur, esse sangue vai invadir essa região que ficou um buraco. Esse sangue vai trazer células, né? São células que existe um potencial para formar nova cartilagem. Isso, então esse é o mais comum que é feito hoje em dia, né? Hoje também tem muita pesquisa com células-tronco, né? Então existem produtos, existem empresas, né, que estão produzindo essas células-tronco para também serem utilizadas no joelho. Então talvez num futuro não muito distante a gente tenha uma capacidade de intervenção cirúrgica nesses casos mais eficaz. Então o que a gente faz hoje, as próprias células do paciente, né, não são células-tronco, né, são células do sangue. E são células dentro do osso que tem esse potencial de produzir cartilagem. A célula da cartilagem é um condrócito. A célula que vai auxiliar na produção da cartilagem. Então a gente tenta buscar células dentro do próprio organismo para se transformar em novos condrócitos. Esses condrócitos vão produzir a cartilagem. Então a célula produz a cartilagem. Né? Existe a cartilagem natural, que chama cartilagem hialina. A cartilagem original, hialina. Hialina. Quando essa célula produz nova cartilagem, ela faz uma cartilagem um pouco menos resistente.
chama fibrocartilagem, que é uma cartilagem cicatricial. É uma cartilagem. Ela tem um aspecto muito parecido com a original. Mas necessita de um cuidado maior. Mas é uma cavidade menor, porque é uma cartilagem que foi de uma cicatrização. Ela tem uma durabilidade menor, mas ela conseguindo ter uma recomposição de uma área específica, conseguir cobrir toda essa área, o paciente vai ficar sem dor. Certo. Então vai depender do tamanho da lesão. Lesões pequenas têm melhores resultados. Lesões maiores, geralmente o resultado já pode não ser tão bom, né? Mas o que mais assim a medicina tem de moderno, que pode também ser promissor aí, né, nos próximos anos? Existe, por exemplo, uma patela artificial, já existem componentes do joelho ali, pinos, eu não sei o que então, pode... assim, existe o transplante de menisco. Então o paciente rompeu o menisco, perdeu todo o menisco, você pode fazer um transplante de banco de ossos e tecidos, né? Então um paciente jovem, lesão aguda, que não tem lesão de cartilagem, e ele perdeu totalmente o menisco, você consegue então restaurar esse menisco. Em São Paulo já tem algumas equipes fazendo isso, então existem alguns hospitais que têm esses bancos de ossos, tecidos, né, que é feito retirado do cadáver, feito um preparo, tudo existe lá no estoque. Você transplanta esse menisco, que é um menisco que veio de um cadáver, mas tudo preparado, e o organismo ele vai integrar esse menisco. Ele é um tecido que é um enxerto, mas as células do paciente vão ter que crescer nesse menisco, né, para ele poder aderir e ter um bom resultado. Então já existe isso aqui no Brasil sendo feito. Né? Só que a indicação é bem precisa. Né? Tem que ser um paciente jovem, nos colocou. Porque o que a gente mais tem hoje é o quê? Aquele paciente que já tem um pouco mais de idade, ou mesmo um paciente jovem que faz uma lesão, só que agride a cartilagem, ele não trata de imediato essa lesão, vai evoluir para uma lesão na cartilagem. Então não adianta você fazer um transplante do menisco bom, se a cartilagem está comprometida, o resultado já não é tão bom. Então tem uma indicação precisa para esse transplante. E também a situação de rejeição. Um paciente jovem, talvez a situação também de ele conseguir logo se recuperar e não haver uma rejeição daquele órgão implantado. Sim, talvez o organismo do jovem tem uma cicatrização melhor. Uhum. Além disso, isso são transplantes de células e tecidos. Além do menisco, tem o transplante condral. O que é isso? É pouco usado, mas para essa mesma falha na cartilagem, você consegue retirar do próprio joelho do paciente células de cartilagem. Você produz em laboratório, faz com que essas células se multipliquem. Depois de 2 semanas tratado em laboratório, essas células podem ser reimplantadas no próprio paciente. Então isso se chama transplante autólogo de cartilagem. Então existe uma técnica, é cara, né, pouco utilizada devido ao alto custo. E foram comparar essa nova técnica com essa técnica tradicional de fazer apenas as perfurações, o resultado é muito parecido. E é muito mais barato você apenas ir perfurar essa lesão do que fazer toda essa cirurgia, que você retira as células do paciente, vai para o laboratório, prepara essas células vão se multiplicar, você reiimplanta essa célula. E todo um equipamento, um material, para poder ser tratado dessa maneira. Né? Existe também, é caro, né? Mas já é disponível também. O nome é transplante? Pode repetir? Transplante autólogo de cartilagem. Autólogo, que é do próprio paciente. Tá certo. Doutor, como é que a pessoa percebe? Como é que ela pode dizer assim, puxa, eu acho que vou no médico, né? É uma situação assim que basta uma dorzinha e ele tem que ir, algum sintoma mais drástico, a dificuldade de locomoção, qual que é assim, o ponto assim que você diria assim, puxa vida, aqui a pessoa tem que vir ao médico porque a coisa pode complicar? Então assim, aquela dor que ocorre após uma atividade física, mas que 2, 3 dias depois ela já passou, tanto com repouso, ou com gelo, com anti-inflamatório, e não voltou mais, essa geralmente é um processo inflamatório, você só observa, não precisa de imediato procurar um profissional. Agora aquela dor que está crônica, aumentando de intensidade, um joelho que está começando a aumentar de tamanho, inchar, ficar com edema, ou um joelho que você vai perdendo a estabilidade, a segurança no joelho. Esses 3 sintomas, então, uma dor progressiva, um inchaço no joelho ou perda de confiança, uma instabilidade no joelho. Esses são sintomas que realmente você tem que procurar um profissional médico. E quanto antes ele vier, melhor a chance de recuperação. Às vezes uma lesão do menisco pequena, começou a sentir dor, inchar um pouquinho, não foi tratado, o paciente continua jogando bola, continua tendo traumas de repetição nesse joelho, essa lesão pode aumentar. Daí o tratamento que poderia ser clínico, só esperar, observar, poderia cicatrizar. Às vezes uma lesão maior não tem essa possibilidade, você tem que operar, tem que tirar um pedaço do menisco. Daí o prejuízo vai ser maior. Perfeito. Desculpa, só além dos implantes que a gente estava comentando, em casos mais graves, paciente de idade, com artrose, que é muito feito hoje em dia, é a prótese, né? Você
é uma cirurgia de grande porte, onde o joelho já é bem deteriorado, bem comprometido, um paciente que já perdeu o movimento do joelho, a perna às vezes começa a entortar. Isso aí considera o diagnóstico de artrose. Às vezes a artrose que vem geralmente com a idade, com o envelhecimento, quando não os tratamentos todos falharam, remédio, fisioterapia, infiltração, uma artroscopia, você pode fazer o desbridamento, tudo isso não deu resultado, o paciente está com dor ainda, não consegue andar. Existe essa possibilidade, é um implante que é feito no joelho. Você praticamente troca o seu joelho e coloca um implante metálico, que é uma prótese articular. Isso é a cirurgia mais feita hoje em dia. Né? E a reabilitação da pessoa depois disso, ela é tranquila? A pessoa volta caminhando normalmente? Sim, a recuperação é boa, o paciente primeiramente tem que cicatrizar bem os tecidos moles, a musculatura, a pele. Após a cicatrização ali de um mês e meio, o paciente já começa a andar sem apoio. Então ele sai do hospital já andando. Terceiro, quarto dia está andando, usa andador, usando apoio, mas pisando no chão, tá? No terceiro, quarto dia. Iniciando-se a fisioterapia para ganhar musculatura, ganhar movimento. Então de um mês e meio está andando sem apoio nenhum. Melhora muito a qualidade de vida. E ele pode voltar a praticar esportes? Alguns esportes, né? Esportes sem impacto. Natação, por exemplo? Natação, hidroginástica, caminhada. Mas jamais um esporte de alto rendimento. Sim, porque como são implantes, esses implantes eles têm uma durabilidade. Eles podem se soltar ao longo dos anos. Então se você fizer uma prótese no joelho para jogar bola, o risco desse implante durar pouco tempo é muito grande. Né? Então os esportes têm que ser de baixa demanda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o tênis. Existe tênis, você pode jogar simples e jogar dupla. Uma prótese no joelho também não é tão recomendado você jogar tênis, mas o paciente gosta tanto de jogar tênis, vai de dupla. Vai na dupla, fica ali na rede, brincando e tal. Dá pra jogar, vai se divertir. Então dá pra voltar a fazer o esporte com menor intensidade para se divertir. Perfeito. Doutor, e os pinos? Né? A gente vê muito assim, tem a situação de ombro, muitas vezes que é implantado pino. No joelho também acontece isso ou não? Menos. Porque no ombro existem as roturas do ligamento, chama manguito rotador, que é os músculos fazem os movimentos do ombro, né? Então as âncoras, os pinos são para o quê? Para você poder novamente reimplantar esse músculo osso, não que rompeu. Você implanta uma âncora no osso, esse âncora tem uns fios, você vai amarrar esse músculo, esse tendão. Então essa cirurgia que é feita no ombro. No joelho, quando rompe o ligamento, você não consegue costurar, dar ponto, por pinos, você tem que reconstruir. Então na verdade você usa parafusos. Então você tira enxerto do músculo, introduz dentro do seu joelho esse tendão, esse músculo preparado, você tensiona ele para ficar tenso, firme e fixa ele com um parafuso. Então geralmente você usa um parafuso no fêmur, um parafuso na tíbia. Tem várias marcas, vários modelos, várias técnicas, né? Mas isso é uma indicação de você utilizar essas fixações, esses pinos, parafusos, porque pino é um nome bem genérico, né? O pino, quando ele fala pino, você fala, doutor, eu tô com pino no joelho. Pino no ombro, então você tem que ver se é um parafuso, se é uma âncora, né? Então no joelho geralmente são parafusos, no ombro geralmente é o que a gente chama de âncora, porque ele tem um material metálico com um fio na ponta que ele vai amarrar o ligamento. E no joelho não é só um parafuso que ele vai fixar o ligamento. Mas o que vale ali para o implante também vale para o caso do parafuso. Quer dizer, eu não posso mais praticar esportes de alto rendimento, tem que tentar esportes que sejam com menor chance de lesão, que sejam menos impactantes. Depende da lesão. Então, a prótese, que é o implante, você trocou praticamente toda a articulação. O paciente que tem uma articulação muito comprometida, não tem mais o que fazer, a cirurgia é a prótese. Então, o que é a artroplastia? Você restabelecer uma articulação para o paciente, é uma nova articulação, só com uma articulação artificial. São implantes que vão substituir a função do seu joelho. Não fica nada para fora, tudo para dentro, tudo. Então esse implante que ele é colocado no joelho, ele é fixado com uma camada de cimento ortopédico para dar uma fixação melhor tanto no fêmur como na tíbia, só que isso tem uma durabilidade, estudos mostram aí que dura em média 10, 15 anos. Né? Tem pacientes que duram até 20, 25 anos, vai depender da técnica cirúrgica, como esse paciente cuidou desse implante, se ele não exagerou, por isso que o ideal é fazer com pacientes mais idade. Faz uma prótese no paciente jovem que usa muito o joelho, vai durar pouco tempo, vai ter que reoperar. Então é uma cirurgia feita para pacientes de idade. O que é feito no paciente jovem que ele pode voltar a fazer esporte são as cirurgias de artroscopia. Né? Então a recuperação, a reconstrução do ligamento cruzado, uma cirurgia de menisco que é feita, uma retirada do menisco, ou lesões de menisco, você consegue então suturar esse menisco. Né? Então a cirurgia após a cicatrização adequada, o paciente volta a fazer esporte. Só a explicação do suturar, por favor, doutor. Então, assim, além dos pinos que a gente comentou, né, o parafuso do joelho, do ligamento,
Então, existe o quê? Existe uma lesão do menisco. Nessa lesão do menisco você consegue manter o menisco no paciente, então é feita uma sutura desse menisco. Então hoje em dia existem alguns materiais, alguns implantes ortopédicos que você consegue dar um ponto nessa fissura do menisco. Então você consegue salvar o menisco do paciente. Então algumas lesões, não são todas também, então, são algumas lesões em alguns tipos de paciente. Então tem que ser um paciente bem indicado essa cirurgia. Você consegue então fazer a cirurgia por vídeo, você faz 2 furos no joelho, consegue filmar o joelho do paciente numa câmera e consegue, através de uma pistola que tem tipo uma âncora, você consegue suturar, dar ponto no menisco do paciente. Depois de um tempo, 6 semanas pelo menos, um mês, ele começa a restaurar, a retornar às atividades que ele desempenhava. Geralmente o pós-operatório desse tipo de cirurgia que você tem que dar ponto, suturar o menisco, você tem que tirar um pouco a carga do paciente, porque como você suturou o menisco, se ele volta a andar, pisar com toda a carga do corpo, você pode perder esse ponto. Então esse ponto serve para quê? Para unir duas estruturas que estão afastadas, que foi a lesão, afastou a estrutura mesmo, você une, dá um ponto para que ocorra a cicatrização. Porque a estrutura afastada não consegue cicatrizar. Você conseguindo unir esse menisco lesionado na região que foi desinserida ali, você restaura, aproxima, até que o organismo consiga dar o tempo para ele cicatrizar. Então não é o ponto que vai garantir essa cicatrização adequada. O ponto, a sutura apenas vai favorecer o organismo na recuperação. Então você sutura para que o organismo cicatrize depois. Então você tem que dar um tempo para ele poder cicatrizar. Doutor, pelo que o doutor colocou ali atrás, que é importante você ter uma estrutura muscular para segurar bem, para que a pessoa não tenha lesões mais facilmente nos joelhos, eu suponho que, independente da pessoa antes da cirurgia ter sido um esportista ou não, ela deve depois continuar praticando uma atividade física para manter essa musculatura mais em forma, é isso? Sim, sim. Então, o cuidado com a articulação, não só do joelho, todas as articulações do corpo, elas envolvem esse cuidado constante com a musculatura. Então, o paciente que é sedentário, o paciente que é esportista, o atleta, ex-atleta, então para você ter uma qualidade articular, assim, para poder sofrer menos no futuro, quanto melhor a estrutura muscular, melhor vai ser a tua articulação, menos dor você vai ter, isso é comprovado. Ok, perfeito. Doutor, a gente falou de alguns públicos aí que são mais vulneráveis à situação de lesão no joelho, que são os idosos, os obesos, os esportistas, em especial os de alto rendimento. Sim. Tem mais algum que você veja assim que é também vulnerável às lesões, ou são mais esses que estão no nosso foco, assim, digamos, se for fazer um universo aí da lesão no joelho? A lesão no joelho ela ocorre desde a adolescência até o idoso, né? E cada faixa etária tem um tipo de lesão mais comum. Então, o paciente jovem tem as osteocondrites, as tendinites, que são mais inflamações. O que seria osteocondrite? A osteocondrite é uma alteração óssea que existe no joelho, é bem comum no paciente ali de 14 anos, 15 anos, que tem uma fase de crescimento onde tem uma região no joelho que faz com que a perna cresça. Então, o crescimento ósseo se dá em alguns pontos do osso, que tem células de cartilagem. Então, o organismo nosso cresce através das células de cartilagem. Então, no adolescente ali de 12, 14 anos, na fase de crescimento, se ele faz muita atividade física, essa região que está fazendo com que aquele osso daquela criança cresça. Com uma sobrecarga naquela região, pode causar dores naquela região específica. Então tem um tipo de dor que é bem na frente do joelho, não na rótula, mais embaixo um pouco. Tem a rótula, tem um tendão, o tendão ele se insere bem aqui, ó. Essa região se chama tuberosidade anterior da tíbia. Que seria assim, entre a canela, digamos, e o joelho. A gente pode Isso, entre o meio da perna e o joelho, aqui na frente. É um ossinho, chama tuberosidade anterior. Esse osso no adolescente está em constante multiplicação celular. Então, o tendão que está preso nesse osso, tendão da patela e sai da patela, prende aqui. Então, com a atividade física do adolescente, ele pode ter uma pressão exacerbada nessa região e começar a ter dor e aumento de tamanho da tuberosidade. Então, a queixa de consultório mais comum em adolescente é essa. É dor na parte anterior do joelho. Pode ser tanto por tendinite, como por essa osteocondrite. É uma doença descrita, tem um nome um pouco complicado, quem descreveu, chama Osgood-Schlatter. Foi quem descreveu a doença, né? Ela chama osteocondrite de Osgood-Schlatter. É o nome de quem descreveu. Então é bem comum no consultório médico. Isso é na adolescência. Certo. Mas chegando ali na fase adulta, que são as lesões mais traumáticas ou também as tendinites, né? Tendinite da patela, tendinite da parte lateral do joelho, que chama atrito da banda iliotibial, que é o joelho do corredor, né?
atleta que corre bastante, essa parte lateral, o músculo aqui começa a traumatizar o fêmur, que é uma região onde o músculo ele passa muito estreita. Então, para corredor é mais comum a dor lateral, que é da face lata, atrito da banda tibial. Tem a dor do esportista que é saltador, vôlei, basquete, que chama joelho de saltador, que é a tendinite da patela. Passando isso, tem as lesões traumáticas, que são as lesões de ligamento, menisco, e no futuro as lesões degenerativas, que são as lesões de cartilagem. São que tem graus variados também, lesões mais simples, que é o desgaste mais leve, ou até lesões mais graves, que é a própria artrose. E tem a famosa condromalácia, que daí é uma alteração na cartilagem da patela, que também é bem comum para pacientes que têm encurtamento posterior, pacientes que permanecem muito tempo sentado também, o joelho muito tempo fletido, pode começar a ter dor no joelho. Existe até um sinal, chama sinal do cinema. O paciente vai no cinema, fica 2 horas sentado, vai levantar sem dor no joelho. Por quê? Uma flexão intensa do joelho por período prolongado, você pode aumentar esse contato entre a patela e o fêmur e dar uma dor, um desconforto. Isso se chama condromalácia. Então, uma alteração que o paciente já tem fatores hereditários, genéticos e pode também ter fatores traumáticos. Então, tem alguns pacientes que têm um perfil que tem essa condromalácia. Paciente jovem, mas ter uma degeneração, um amolecimento da cartilagem. Chama condromalácia, é uma outra doença do joelho. Então, uma pessoa que acha que vai ficar sentado o dia inteiro não vai ter nenhuma lesão, nenhuma dor no joelho, está equivocada. Também pode ter. Então, a flexão constante do joelho, para quem tem essa predisposição, pode causar dor no joelho. E a situação genética? Existe um fator genético também envolvido nisso? Quer também. dizer, há pessoas que são menos propensas e mais propensas a ter problemas do joelho? Então, a condromalácia, a artrose, então tem um componente hereditário também. Então, minha mãe tem artrose, minha avó tem artrose, eu vou ter artrose. Tem chance de ter. Você pode cuidar para não sofrer como elas. Mas que existe um fator hereditário comprovado também tem. E esportes com maior propensão a gerar lesões no joelho também existe, pelo que o doutor falou. O doutor falou sobre basquete, vôlei, a natação, por exemplo, é um esporte que não tem impacto, impacto né? articular. Então existem esportes que têm menos e mais predisposição a gerar lesões no joelho. Então é bem descrito isso. Tem alguns esportes que são mais comuns, né? Por exemplo, é muito comum ver jogador de vôlei usando aquelas joelheiras, aquelas bandas embaixo, assim, que é muito comum ter tendinite da patela, salta muito. Então vai ter um tipo específico de sobrecarga. O futebol, que é o mecanismo torsional. Então, qual é o problema do futebol que nós vimos aqui no Brasil? Primeiro, é muito praticado. Então a lesão mais comum é do futebol por quê? Porque é o esporte mais praticado. Tem aumentado muito luta também. Paciente, hoje em dia, eu tenho muita gente que luta, que se machuca tanto no treino, como realmente o treino físico, ali chutando o saco, treino com outra pessoa, muito movimento de giro do corpo, né? Na luta você gira muito o corpo. Então tem cada vez mais aumentado os praticantes de luta, então tem aumentado as lesões no joelho também devido à luta. Entendi. Doutor, uma última indagação, que é sobre os alimentos. Alimentos com cálcio, a gente está falando de joelho, está falando de ossos, né, articulação. Se alimentos com cálcio, nesse caso, ajudam também a pessoa a ter menos lesões no joelho ou não? Isso não é comprovado. Então o cálcio ele ajuda na estrutura óssea. Então ele vai ajudar na prevenção da osteoporose. Então é muito comum as pessoas confundirem osteoporose e osteoartrose. Osteoporose, o próprio nome diz, porose. É um osso que tem uma densidade mineral menor e tem um risco maior de quebrar. A osteoporose não vai dar sintoma. É um paciente que tem um risco maior de fratura. Ele pode cair e quebrar. Então você ingerindo mais cálcio, você não vai tratar o seu joelho. Porque esse cálcio ele não vai para o seu joelho, ele vai para a estrutura óssea. O que o joelho tem, que hoje em dia tem alguns medicamentos que estão sendo feitos estudos para o joelho e para as articulações, é o colágeno. Então hoje tem alguns produtos, isso é recente, que é um colágeno hidrolisado, que é uma molécula bem pequena, que você ingerindo isso pode ser absorvido e melhorar a condição da cartilagem do seu joelho. Então o cálcio, esse é mito, não vai ajudar no joelho, na articulação, ele vai ajudar no osso. Então, você que tem dor no joelho, não adianta tomar cálcio que você não vai melhorar. Então você tem que procurar um médico para ver se realmente você precisa ou não do cálcio. Então não existem alimentos que ajudem nesse caso? Não, o joelho então não tem nenhum que... estudo mostrando assim, esse tipo de alimento eu vou ingerir minha vida toda e não vou ter dor no joelho. Não tem. Tem alguns medicamentos fitoterápicos, né, de algumas plantas, tem alguns produtos que você pode encontrar em farmácia que já são utilizados também, tem alguns estudos mostrando que o paciente se beneficia usando esses medicamentos que têm origem, né, são fitoterápicos. Não Cânfora, por exemplo, seria um deles? A cânfora é um analgésico só. Você vai usar a cânfora, você vai melhorar, é só um sintomático.
e não vai agir na estrutura, na sua lesão. Mas e quais são esses medicamentos, então, fitoterápicos que podem ajudar no joelho? Isso, tem uns produtos, né? Nome curcuma longa, que é um produto que é vendido hoje, tem um nome comercial para ele. Então tem alguns produtos que você pode encontrar mas tem um médico que tem que ser prescrito pelo médico, né? Ou seja, sempre vá consultar um médico antes de você ter um medicamento por aí. Isso, porque hoje em dia, como existem muitos remédios para uma mesma doença, que nenhum realmente é muito eficiente. Quando você vê que tem uma doença X, existem várias opções de tratamento, quer dizer que nenhum garante, né? Porque senão não teria as outras. Então, para artrose, hoje em dia é isso que a gente observa. Então, para você que tem dor no joelho, com uma lesão de cartilagem, uma artrose, tem vários produtos disponíveis, vários medicamentos disponíveis. Então, tem derivados da diacereína, derivados da glicosamina, da condroitina, do colágeno hidrolisado, alguns fitoterápicos. Então, tem várias opções de tratamento. Então, o que nós fazemos hoje em dia? Você atende o paciente, examina, vê se tem indicação ou não e começa a usar um deles. E ver o resultado. Você pode, às vezes, na primeira opção, acertar. O paciente pode dizer, doutor, melhorei, meus sintomas estão melhores. Ou não, às vezes o paciente volta, doutor, não senti nada. O efeito, não teve efeito aquele produto, então você vai prescrever um outro produto. Às vezes associar dois produtos. Às vezes você vai associar uma glicosamina com colágeno. Então, o tratamento é individual, né? Não tem fórmula mágica. Assim. Mas é importante que o paciente não entenda a situação de analgesia com tratamento. Isso. Ele não fica passando gel, aerosol, aquelas coisas assim, porque daí naquele momento ele consegue aliviar um sintoma, uma dor, mas aquilo não trouxe uma recuperação, não trouxe um benefício para a articulação dele, para o joelho dele. Então, em todos os casos, sempre procure consultar um médico. Com certeza. O tratamento das lesões no joelho, geralmente, a gente diz que são multidisciplinares, né? Então, não adianta só dar um remédio para uma lesão X. Muitas vezes, a maioria das vezes, ele tem que trabalhar o condicionamento, o alongamento, a perda de peso, melhorar a qualidade dele no dia a dia, postura na hora de sentar, tem que avaliar tudo isso e o remédio é mais um fator. Não adianta só o paciente, vou tomar esse remédio, vou resolver todos os meus problemas. Geralmente não é assim, geralmente a maioria das vezes o paciente que evolui bem é mais de um tratamento. Ele leva para a vida dele o tratamento e não só naquele momento de aplicar a medicação. E tem um paciente que vai depender desse remédio às vezes pro resto da vida, né? Igual você tratar uma pressão alta, um diabetes. O paciente ele tem uma doença, ele vai precisar do remédio. Então, tem pacientes que precisam usar o remédio continuamente, outros pacientes ele usa por um período. Então, ele está numa crise, ele tem a lesão, desgaste a cartilagem, está sofrendo, a gente faz o tratamento, usa o período X, o medicamento, às vezes é necessário fazer uma infiltração, tanto do ácido hialurônico como corticoide, e você pode às vezes conseguir suspender esse remédio, ele nesse intervalo ele conseguiu fazer uma atividade, melhorou o condicionamento, perdeu peso, você tira o remédio e consegue ficar sem o remédio. Então, não é todo o caso o paciente tem uma lesão que ele vai precisar desse remédio o resto da vida. Tem muito paciente com artrose grave, às vezes de 70 anos, 80 anos, que não toma remédio. Mas faz um raio-x, tem artrose. Então a imagem do raio-x tá ali a doença, mas ele não tem dor. Por quê? Muitas vezes ele tem uma atividade, ele tem uma qualidade de vida que ele consegue não precisar do remédio. Então tem dois tipos de paciente. Tem aquele paciente sedentário, acima do peso, que tem dor constante no joelho. Ele é dependente do remédio, que não consegue mudar o estilo de vida dele. E tem outro paciente, 70 anos, 70 e poucos anos, 80 anos, com um raio-x do joelho, com um joelho feio, assim, de desgaste, degenerado, e ele não tem dor. Ou seja, a importância do estilo de vida. Geralmente são pacientes mais ativos, que a vida toda fizeram exercício, sem tiveram uma vida, não só exercício físico, mas foram mais ativos, né? Tem uma musculatura melhor, então esse paciente sofre muito menos. Então, ou seja, então o remédio é uma opção de tratamento. Nem sempre o paciente com uma doença no joelho degenerativo vai precisar de remédio. Ele pode, às vezes, ter uma vida de qualidade sem remédio nenhum. Perfeito. Doutor, em nome da revista Toda a Vida, agradeço suas orientações e sua entrevista. Esses conhecimentos vão ser muito úteis para os nossos leitores. Obrigado mesmo.